programa de hoje estamos abordando o Enneagrama na família e para isso estou com o Dr. Leandro Romani, que é médico especializado em medicina comportamental. Bom, Leandro, então o entendimento do Enneagrama, ele pode então ativar algumas potencialidades que nós temos? Porque eu deixo de me enxergar apenas como isso que eu estou vendo, né? Ou seja, a minha encarnação propriamente dita, né? E eu começo a reconhecer que eu sou muito mais do que apenas isso. Para ser mais claro, eu gosto de usar um exemplo que é como se eu tivesse uma montanha e essa montanha ela tem um reflexo, né, que eu identifico num lago, né? O nosso grande equívoco é acreditar que eu sou apenas esse reflexo no lago. E essa é a estrutura da nossa personalidade, nessa nossa encarnação. Mas na verdade nós somos uma montanha com toda essa potencialidade, com essa força, com essa eternidade que existe. Então o Enneagrama ele possibilita a resgatarmos algumas qualidades do nosso espírito e não ficarmos fixados apenas na parte da nossa personalidade, da nossa encarnação. Como eu disse, nós temos esse centro de inteligência mental, emocional e instintivo. Então, no nosso espírito, ou na nossa essência, nesse estado de consciência ampliada, eu tenho uma ideia superior, que a gente chama, que é essa percepção da realidade, mas pelo centro cognitivo, né, mental, essa parte do centro emocional, que nós chamamos de uma virtude, e essa parte do instinto mais puro. Quando nós nos distanciamos das potencialidades do nosso espírito, da nossa essência, aí nós desenvolvemos nesse centro mental de perceber a realidade o que a gente chama de uma fixação, ou seja, uma forma particular de eu pensar, um padrão de pensamento. A mesma coisa acontece no centro emocional, onde a gente vive uma paixão, que é como se eu tivesse uma visão equivocada daquele meu centro emocional. Então é um vício emocional, uma forma particular de perceber a realidade pelo centro da emoção. E no centro instintivo a mesma coisa. Então o grande desafio é eu entender que isso é apenas uma manifestação da minha personalidade agora, mas que eu posso e devo acessar todas essas qualidades que eu tenho no meu espírito. Isso de uma certa forma iria afastar aqueles mecanismos de defesa que a gente tem para não se expor, né? Porque quando eu começo a acreditar que eu sou apenas isso, eu acabo me limitando, né? E tem N passagens, tanto que Jesus nos deixou, quanto depois na própria psicografia de Chico Xavier, tão vasta, né? André Luiz e tantos outros espíritos nos colocam sobre resgatarmos toda a potencialidade que o nosso espírito tem, né? E usarmos toda essa potencialidade, né? Quando Jesus disse, vós sois deuses, né? Ele não falou ao acaso, né? A gente usa uma porcentagem mínima do que o nosso espírito pode nos proporcionar. De uma certa forma, a gente pode dizer que esse Enneagrama, esse entendimento, ele facilita a reforma íntima? Eu acredito que sim, porque às vezes a gente não, e na grande maioria das vezes, a gente não tem consciência dos padrões que a gente já utiliza. Né? Tem padrões que são muito inconscientes. Então ele ajuda como se fosse um mapa para eu enxergar mais claramente o que acontece dentro de mim. E dessa forma eu posso escolher agir de forma diferente. Pensando até nesse sentido dos padrões de comportamento, a gente sabe que inclusive os processos obsessivos, eles acontecem por sintonia. Né? Então eu coloquei o meu radinho numa frequência específica, eu vou estar nessa sintonia. Né? Então se eu entender alguns padrões de comportamento, eu vou entender em que momentos que eu estou mudando essa minha faixa vibratória. Sim. E aí eu posso então colocar numa faixa vibratória mais interessante. Bom, o interessante é que você utiliza isso também na sua prática clínica, né? Medicina comportamental, acho que abre, né, um espaço bom para a pessoa entender, né, a sua forma, o seu comportamento, Exato. A sua forma de relacionar com os a medicina outros. Comportamental, né, o que antigamente as pessoas chamavam de medicina psicossomática, né? E cada vez mais a gente vai adicionando ferramentas para entender o ser humano e na verdade, auxiliá-lo a usar o máximo das suas potencialidades. Então, seja no processo de mudança de um comportamento, seja na forma de trazer mais vida e mais qualidade de vida às pessoas. Certo. Bom, mais uma vez ressaltando, né, não é um puro misticismo, algo que as pessoas estão falando. Não, está nas universidades. Está nas universidades, tem pesquisas sendo feitas, né? Bom, você faz cursos também, ministra cursos sobre o Enneagrama? Eu utilizo cursos, né, para levar esse conhecimento às pessoas, tanto do Enneagrama na família, quanto o Enneagrama para profissionais da área da saúde, né? Então que possam ter recursos para facilitar o desenvolvimento das pessoas. Certo. Tem algum site, algum telefone onde as pessoas interessadas possam acessar mais informações sobre o Enneagrama? As pessoas podem ter mais acesso sobre essa ferramenta de crescimento do Enneagrama no site enneagramanafamilia.com.br. Então lá você vai poder ter
todo esse papo que a gente teve de uma forma bem mais profunda e com muito mais informação. Ah, com certeza, né? Então, enneagramanaFamilia.com.br. Tá certo, então. Bom, Dr. Leandro, muito obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade, né? Sempre falando, né, sobre esses temas, né, que ajudam a compreensão, né, do ser humano. Bom, você que está em casa já sabe. Se você tem algum comentário, alguma sugestão, escreva para nós. O nosso e-mail é cienciaeespiritualidade@redemundomaior.com.br. Décio, agora é com você. Obrigado, Giovana. Obrigado, Leandro. René Descartes, no seu O Discurso do Método, um livro que revolucionou a ciência até hoje, é um norte, é um eixo para a produção científica, ele abordava a condição de que, diante de um problema muito complexo, nós devemos dividi-lo em pedaços menores, mais simples, e estudar cada um desses pedaços. Isso não exime a necessidade de que, depois que você entenda as partes isoladas, você coloque tudo junto. A gente sabe muito bem que, quando eu faço um estudo in vitro, ou seja, quando eu vou para o laboratório, isolo um fenômeno biológico, estudo aquele fenômeno biológico no laboratório, as informações que eu obtenho ali, elas não podem ser extrapoladas para a realidade, para o sistema. Porque quando aquele fenômeno está isolado, ele tem um comportamento próprio, pelo fato de estar isolado. Quando eu acrescento ele ao todo, ele passa a interagir com as outras partes e passa a ter um novo comportamento, um comportamento diferenciado. É isso que nos leva a dizer que o todo não é a soma das partes, ele é mais do que a soma das partes. Quando a gente pensa no Enneagrama, a gente pensa nisso. Quer dizer, o fato de eu conseguir identificar padrões específicos, isso não significa que eu deva ou que eu tenha que encaixar cada ser humano dentro de um padrão, mas que existem, como o Dr. Leandro colocou muito bem, uma combinação em porcentagens diferentes. Então, qual seria a função de eu estabelecer esses critérios? Seria a função de eu conseguir entender melhor a composição ou as possibilidades de cada ser humano. Seria uma forma de eu conseguir, de uma maneira didática, simplificar alguma coisa muito complexa para eu começar esse entendimento. Entender a complexidade humana é um desafio gigantesco, talvez inalcançável, mas é muito importante para nós, da área da saúde, trabalharmos esse entendimento de maneira que nós possamos chegar o mais próximo possível do que é realmente que está acontecendo, que nós possamos entender de uma maneira mais completa possível o funcionamento de cada pessoa, de cada ser humano. E a partir desse entendimento, a gente vai abrir portas e possibilidades de auxílio. É o que buscam aqueles que estão trabalhando o Enneagrama, resgatando essa sabedoria que vem do passado, que vem de civilizações tão antigas, mas que está mostrando ser muito útil e muito aplicável hoje, se for bem vista e bem interpretada. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso programa e espero poder contar com a sua audiência no próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá!